Fala pessoal, João Santiago na área, espero que estejam bem e quem não conhece, está chegando agora, seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma célebre obra de Padre Sertilanges. Para quem não conhece, esta obra aqui, ó, deixa eu enquadrar aqui para vocês, A Vida Intelectual, Sertilanges. É uma obra indispensável, nos ajuda a organizar a vida, refletir acerca do tempo, do trabalho, da vida de modo geral. É uma obra incrível e indispensável. No fim dela, Sertilanges coloca 16 conselhos de São Tomás de Aquino. Então eu quero ler com vocês cada um deles, tá? Deixa eu enquadrar aqui. 16 conselhos de São Tomás de Aquino para adquirir o tesouro da ciência. Como me perguntaste, João, caríssimo irmão em Cristo, como deve estudar para adquirir o tesouro da ciência? Eis os conselhos que te dou a esse respeito. Escolha entrar no mar pelos regatos, não diretamente, pois é pelo que é fácil que convém chegar ao mais difícil. Este é, portanto, o meu conselho e uma instrução para ti. O que eu vejo hoje com a internet e essa facilidade de adquirir conhecimento? As pessoas não querem começar pelo mais fácil, querem o mais difícil. Eu, como professor e estudante de filosofia, eu vou falar o que eu vejo. Muitas pessoas querem conhecer a filosofia, mas não querem conhecer primeiro os mitos, os filósofos do período clássico. Não, querem estudar Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Heidegger, mas não conhece a base. Não conhece a base, então é até clichê falar, mas a casa ela é feita pela base, não pelo telhado. Então você tem que ter primeiramente humildade. E o que eu vejo aqui, que São Tomás de Aquino indiretamente fala, é essa virtude, humildade. Então a gente tem que ter humildade, como Nietzsche dizia. O sábio é aquele que compreende a vastidão da sua própria ignorância. Então tenha humildade. Comece dos primeiros degraus. Não sai pulando que você vai acabar se esborrachando todo no chão. Tá? Segundo, quero que sejas lentos para falar e lento para dirigir-te ao parlatório. Às vezes a gente quer falar tudo que a gente está pensando, a gente acaba se atropelando. Nessa pausa que a gente tem, a gente consegue organizar mentalmente as nossas ideias para falar para as pessoas. Então, tenha calma, fale vagarosamente. Guarda a pureza de consciência. Quarto, nunca deixes de dedicar-te à oração. Se você é ateu e não acredita em uma força maior, um bem maior, não precisa orar, mas tem aquele tempo de silêncio, aquele tempo que você fica consigo mesmo, longe do barulho, sozinho, longe do celular, para refletir sobre a vida, sobre você mesmo, tá? É indispensável também esse tipo de exercício. 5. Frequenta com amor tua cela, se quer ser introduzido na adega de vinhos. A cela aqui é trabalho, então faça o seu trabalho com amor. Não pense, hoje as pessoas pensam só no final de semana e deixa de fazer o seu ofício com amor. E isso deixa o trabalho menos penoso. 6. Mostra-te amável com todos. 7. Não te preocupes com as ações dos outros. Às vezes a gente sofre por conta das ações de outras pessoas. A gente não tem poder sobre as ações dos outros. A gente não é um Deus, a gente não é onisciente, onipotente e assim por diante. Então, se preocupa com as suas ações, não com as ações de terceiros. Não sejas familiar demais com ninguém, pois o excesso de familiaridade engendra o desprezo e dá ocasião para afastar-se do estudo. Quando ele fala aqui para a gente ser amável com todos, isso não quer dizer que você
deva ser familiar com todos. Essa aproximação te deixa frágil. Então, as pessoas podem fazer uma maldade com você por conta de você estar muito próximo delas. Seja amável, mas não familiar com todos. Então, tenta diferenciar isso. Isso é fundamental. 9. Não te envolvas de maneira alguma com as palavras e ações dos leigos. 10. Evita, sobretudo, os passeios inúteis. Passeio inútil é o quê? Se você... hoje a gente sabe que a vida está corrida. Se você desperdiçar o tempo que você tem para fazer coisas que você quer realmente fazer, coisas produtivas, ou como eu estou fazendo e mostrando aqui esse trabalho intelectual de melhorar quem eu sou, de melhorar quem somos, se você desperdiçar esse tempo para fazer esses passeios que não vão agregar em nada, então o tempo vai ficar mais curto do que já é. Então tente dosar isso também. 11. Não deixes de imitar a conduta dos santos e dos homens de bem. Entenda, a gente aprende pela experiência, tá? Tá bom. Mas a nossa experiência é limitada, por isso que é indispensável as obras literárias, a filosofia, a literatura. Por quê? A literatura de modo geral. Por quê? Porque a gente aprende com a experiência do outro. E se a gente aprende imitando, então nada melhor do que imitar os grandes sábios. Não é verdade? Se você é cristão, imite Cristo. Simples. Então você tem que imitar aquilo que é de melhor para agregar na sua vida. Se a gente aprende pela imitação, né, que é a mimese, então imite aquele que é melhor que você, aquele que vai agregar na sua vida. 12. Não consideres de quem ouves as coisas, mas tudo o que disser de bom, confia-o à tua memória. A questão não é a pessoa que está falando, mas o que ela está falando. Às vezes, aquela pessoa que não vale nada, você sabe que não vale nada, vai falar alguma coisa que vai ser útil para você. Então, você não precisa considerar a pessoa em si, mas o que está sendo dito. Um professor falava assim pra gente que até o relógio parado acerta 2 vezes. Não é só porque aquela pessoa está distante da verdade, prejudica outras pessoas, que ela não pode ensinar você em uma determinada circunstância da sua vida. Então, como eu disse, uma virtude que devemos ter é a humildade. Com a humildade você aprende até com os tolos. 13. Tudo o que leres e ouvires, põe em prática para compreenderes. O que acontece? Muitas pessoas estudam, adquirem conhecimento, mas não colocam em prática. Isso nada adianta. Se você aprender a receita e não fizer o bolo, então não adiantou nada você ter aprendido essa receita, não é mesmo? Então coloque em prática, imite esses grandes sábios e faça com que esses ensinamentos, de certa maneira, module o seu comportamento. Através desses conhecimentos você vai se aperfeiçoando, colocando em prática, evidentemente. 14. Esclarece tuas dúvidas. Quando eu era mais novo, na escola, por conta de eu ser muito tímido, eu deixava minha dúvida de lado e assim eu não aprendia. Por conta do medo desse julgamento dos outros alunos. Se você tem dúvida, esclareça a sua dúvida. Pergunte para alguém. Se a pessoa não te responder ou ser ignorante com você, outra pessoa pode agir diferente. Então, esclareça a sua dúvida. Jogue luz em cima da sua dúvida, tá? 15. Esforça-te para armazenar tudo o que puderes na biblioteca do teu espírito, como quem enche um vaso. E como que a gente vai armazenar esses conhecimentos? Colocando em prática. Entende? Até virar um hábito, como o Aristóteles falava.
Então, essas boas ações tem que ser um hábito. E a partir do momento que é hábito, você nem precisa pensar. Vai ter um momento que você não precisa pensar. Então é muito mais fácil de reter quando você começa a repetir esses atos. 16. Não busque o que está acima de ti. Isso aqui conversa diretamente com o conselho número 1, né? Que ele nos fala para começar com o mais fácil. Então pare de ficar pensando em coisas que estão longe da sua compreensão. Novamente vou falar, devemos ter a virtude da humildade. Tenha humildade. Só assim a gente consegue progredir, independente da área que você esteja, que você quer atuar, que você quer aprender. Seja humilde. Se você quiser, se vocês quiserem que eu comente mais sobre essa obra, comente embaixo que eu posso fazer um estudo ou fazer um grupo para a gente estudar essa grande obra, todo mundo junto, tá bom? Até mais, pessoal.